Você já parou para pensar em como as autoridades conseguem descobrir certos tipos de crimes ou violações de direitos? Muitas vezes isso só acontece graças a uma denúncia. Alguém que viu uma agressão ou algo suspeito fala diretamente com a polícia ou liga para um dos números específicos para fazer este atendimento. Mas o que é preciso para justificar este tipo de comunicação e como fazer isso sem se arriscar? É o que vamos mostrar a partir de agora. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre as denúncias populares e como elas influenciam nas investigações. A Constituição Federal estabelece que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Aqui no estúdio eu converso sobre a importância das denúncias feitas pela população com a Irina Carla Bachi, ouvidora nacional de direitos humanos, e com o professor Luiz Carlos Almeida, advogado penal e de direitos humanos. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Doutor Luiz Carlos, denúncia é a forma popular como as pessoas usam para se referir a esse tipo de comunicação feita sobre crimes ou violações. E durante o programa nós vamos usar essa terminologia. Mas eu gostaria que o senhor fizesse aí para a gente uma diferenciação entre os termos legais, como notícia crimes, comunicação e até mesmo a denúncia. A denúncia, na realidade, ela é o início de uma ação penal. É proposta pelo Ministério Público. A partir do momento que o juiz recebe essa denúncia, nós temos aí o início de uma ação penal. Aquela ocorrência que é feita, aquele comunicado que é feito na delegacia sobre algum crime, é chamado de notícia crimes, que pode ser considerada uma qualificada ou uma inqualificada. O tema hoje abordado é sobre a delação anônima, né? Conhecida tecnicamente como delação apócrifa. Essa é considerada uma notícia crime inqualificada. Mas a gente pode falar também denúncia até para as pessoas entenderem bem, né? No dito popular, sim. Todo mundo utiliza a forma como denúncia. Doutora Irina, e qual é a importância dessa comunicação? O que é feito a partir daí? Quando nós recebemos o que nós chamamos de notícia-fato, né, que aponta indícios de violações de direitos humanos, a gente tem lá na Ouvidoria Nacional uma prerrogativa muito distinta dos órgãos de segurança pública ou do sistema de justiça. Primeiro, porque o nosso viés é na proteção da vítima e não necessariamente na responsabilização daquele que é o autor da violação. Essa é uma tarefa do sistema de justiça. Então, nesse sentido, para nós, toda e qualquer informação que o demandante, né, a pessoa que denuncia, nos passa, é extremamente importante, porque é a partir disto que nós encaminhamos a essa notícia aos órgãos da rede de proteção de direitos humanos, que podem disparar o que nós chamamos de medidas protetivas. Então, aquilo que muitas vezes não é relevante para uma delegacia de polícia, para o conselho tutelar que protege uma criança, é relevante, né? Muitas das vezes a gente recebe notícias que são ditas pelo sistema de justiça como denúncias caluniosas, né? E quando nós vimos o que está por trás daquilo, é uma alienação parental, onde pais que se separaram estão em disputa, né, da atenção, da guarda da criança, e acabam promovendo a criança uma violação. Ambos estão errados. Muitas das vezes, como eu disse, o sistema de justiça entende que aquele que denunciou, se foi o pai ou a mãe, como um denunciante calunioso, mas para nós, a criança que tem prioridade absoluta, teve seus direitos violados. Então, sempre é importante. Exatamente. Bom, e as maiores vítimas de violência hoje no Brasil são os negros, as mulheres e as pessoas entre 18 e 30 anos de idade. Este foi o perfil traçado por meio das informações recebidas pelo Disque 100. Só no ano passado foram mais de 130 mil. Uma campanha da Secretaria de Direitos Humanos mostra como um simples ato, que é o de pegar o telefone e denunciar, pode mudar uma vida. É possível se sentir forte depois de ser vítima de transfobia. É possível ser feliz depois de ser vítima de racismo ou ter trabalhado na infância. É possível se sentir seguro depois de sofrer abandono. É possível seguir em frente depois de ter seus direitos desrespeitados. É possível confiar depois de ter vivido na rua. É possível. Basta uma denúncia que pode ser anônima. Disque 100 de qualquer telefone.
ou procure o CRAS ou CREAS mais próximo. Lá você encontrará acolhimento e orientação sobre o acesso a seus direitos. Dr. Luiz Carlos, a comunicação sobre uma violência pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa, como a gente viu aí na campanha? Com certeza, né? A polícia tem se preparado cada dia mais para receber esses tipos de denúncia e apurar. Não só a denúncia vai fazer com que o crime realmente seja apurado. A polícia precisa fazer o seu trabalho e diligenciar atrás de mais informações acerca do crime. E essas campanhas, doutora Irina, têm surtido efeito? As pessoas estão denunciando mais e mais? Com certeza, né? Nós tivemos em relação aos dados de 2015, de 14 para 2015, né? Um aumento do número de denúncias. A gente percebe que cada vez mais a população tem se utilizado do instrumento do Disque Direitos Humanos para, inclusive, comunicar, né, não só as violações de direitos humanos, mas também crimes, como muitas das vezes a atuação de milícias, a atuação do crime organizado. Tanto é que, recentemente, nós fizemos uma parceria com a Polícia Federal, que estava atuando no caso, e usou o Disque 100 como um canal de informações de denúncias sobre as pessoas suspeitas, né? Divulgou no interior do Brasil cartazes para que as pessoas que soubessem informações daquele suspeito usassem o Disque Direitos Humanos para comunicar informações sobre aquilo. Isso mostra que é um canal extremamente seguro e que garante à população toda a estrutura necessária para a comunicação do fato da violação ou do crime. Agora, a média de denúncias é de 376 por dia. Isso é considerado um número alto? Eu considero extremamente alto, apesar de ter a plena consciência que é um número subnotificado, porque se a gente assistir os noticiários diariamente, a gente vê que o número de violências no Brasil tem crescido cada vez mais. Mas se nós entendermos, né, que hoje nós temos um Estado extremamente estruturado, com uma rede muito, né, forte de enfrentamento às violências, né, como os CRAS, os CREAS, o próprio Conselho Tutelar, o Ministério Público, né, cada vez mais próximo da população, as próprias delegacias que hoje abrem uma série de instrumentos, né, de proximidade também com a comunidade, era para a gente já ter esses números diminuindo, não só no Disque 100, mas também, obviamente, nos boletins de ocorrência e todas as notícias crimes que são feitas nas delegacias. Mas, infelizmente, a gente herda no país uma cultura de violência muito grande e que reflete nos números do serviço. Pois é, doutor Luiz Carlos, além do Disque 100, que é nacional, tem também os Disque Denúncias estaduais. Qual a diferença entre eles? A diferença é a forma como essa denúncia, essa notícia crime é chegada até a polícia, né? A polícia, em cada estado, ela utiliza de alguns meios que facilita para que o usuário possa denunciar, que possa realmente noticiar os crimes. Alguns estados têm utilizado de aplicativos dos celulares e inclusive pela internet. E é importante também ressaltar que isso pode ser feito diretamente nas delegacias, né? Sim, mas para que fique considerado como sendo uma denúncia anônima, a pessoa que for até a delegacia, ela pode pedir para que continue no anonimato. Em que pese a nossa Constituição vedar esse anonimato, os nossos tribunais superiores já têm entendido que é possível, sim, no que se refere à questão de apuração de crimes, você fazer a notícia crimes, né, chegar até a polícia e se manter no anonimato. Agora, só para a gente deixar claro aí, qual que é a diferença entre fazer uma denúncia e registrar um boletim de ocorrência? É a forma como você leva até a autoridade policial, né? Nós temos a notícia crime que pode ser feita com a identificação da pessoa, seja o ofendido, seja aquele que foi vítima de um crime ou que tomou conhecimento de um crime e não faz questão nenhuma de se manter no anonimato. E também temos a delação apócrifa, que é a chamada de delação anônima, é aquela em que a pessoa quer se manter no anonimato por questão de segurança. Mas ela pode registrar o boletim de ocorrência mesmo que ela não seja vítima? Sim, mesmo que não seja vítima, a partir do momento que ela toma conhecimento de um crime, ela vai levar até a autoridade competente tem a obrigação de investigar. Pois muitas vezes a pessoa quer informar um crime ou desrespeito aos direitos humanos, mas tem medo de se arriscar e prefere não ser identificado, como a gente falou aqui. Nós temos uma pergunta sobre esta forma de denúncia. Vamos conferir. Como garantir que uma denúncia fique totalmente anônima? Doutora Irina, como isso acontece nas centrais de atendimento? Nós não registramos, né, o telefone do denunciante,
E sempre que o denunciante entra em contato, nós perguntamos a ele se ele quer registrar a denúncia anônima ou se ele gostaria de se identificar, caso esse seja o apontamento, se ele quer garantir o sigilo das informações. A grande parte das denúncias são anônimas, até porque, historicamente, ele sempre registrou denúncias de violação contra direitos de criança e adolescente. Inclusive, muitas das crianças e dos adolescentes são os denunciantes, né? Que se ligarem no 190, por exemplo, muitas das vezes os órgãos do sistema de segurança entendem aquilo como um trote, né? E no Disque 100 a gente acha, desde a sua construção, que o protagonismo juvenil dos adolescentes e das crianças para o serviço é muito importante. E é tão importante que muitas das denúncias de redes de exploração sexual são feitas pelas próprias vítimas, pelas adolescentes que em algum momento conseguiram um celular, conseguiram se escapar, se direcionar a um telefone público e fazerem a denúncia. Nós temos um caso muito emblemático, que é uma criança que durante o processo da denúncia foi interrompido pelo agressor e ela passa a ser agredida, como o agressor não sabia que ela estava no telefone, toda a agressão foi escutada pelo atendente, né? E neste momento a equipe entrou já em contato com a delegacia de polícia da cidade, porque essa informação já tinha sido passada, que conseguiu fazer o flagrante ali, naquele momento da agressão. Então, isso é extremamente importante quando a população entende que este órgão, né, dá toda a estrutura de anonimato e de sigilo para garantir a proteção à vítima da violação. Mas vamos a mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Denúncias anônimas podem servir de prova em uma investigação? Doutor Luiz Carlos, isso é possível? O Supremo Tribunal Federal tem entendido que é possível, desde que a polícia faça novas diligências acerca da apuração do crime. A denúncia anônima, por si só, ela não pode ser considerada como o marco inicial de uma ação penal. Só para a gente encerrar esse bloco aqui, qual é a diferença entre prova ilícita e prova lícita? A prova lícita é aquela que é colhida pelos meios lícitos e que pode ensejar numa ação penal saudável. As provas ilícitas, ela por si só já faz com que a ação penal ela se torne não saudável, né? Então a ação penal ela já começa de uma forma errada e pode fazer com que toda a ação penal lá na frente seja destruída tão somente por conta de uma prova ilícita que foi colhida no momento errado. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Aqui no estúdio eu recebo o professor Luiz Carlos Almeida, advogado penal e de direitos humanos, e Irina Carla Bashi, ouvidora nacional de direitos humanos. No programa de hoje a gente conversa sobre a importância de informar sobre crimes e violações de direitos. E crianças e adolescentes são vítimas muitas vezes impotentes. Por medo ou falta de informação, se calam. Mas a tecnologia pode ajudar a mudar este quadro. Um aplicativo de celular facilita a vida de quem quer fazer uma denúncia. Lançado pela Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, em parceria com o governo federal, ele pode ser baixado de graça pela internet. Olá! Você sabia que vivem hoje no Brasil cerca de 60 milhões de pessoas com menos de 18 anos? 60 milhões! É como se as populações do Chile, Uruguai e Argentina juntas fossem só de crianças e adolescentes. Cada um desses meninos e meninas precisa de condições para desenvolver plenamente seu potencial. Infelizmente, nem todas as crianças crescem em ambientes adequados para que isso aconteça. Muitas sofrem com a violência dentro e fora de suas casas. São vítimas de violência física, psicológica, negligência, abandono, trabalho infantil, discriminação, abuso e exploração sexual. A maioria dos casos nem se transforma em denúncia, por medo, insegurança ou falta de informação. Muitas pessoas deixam de denunciar e de proteger quem mais precisa. Mas você pode mudar essa história. O Proteja Brasil é um aplicativo para smartphones e tablets que facilita a denúncia de casos de violência contra crianças e adolescentes. É super simples. A partir da sua localização, o Proteja Brasil indica um telefone para que você possa fazer sua denúncia e endereços de delegacias, conselhos tutelares e outras organizações que ajudam a combater a violência contra a infância e a adolescência nas principais cidades brasileiras. O ideal seria que você nunca precisasse usar esse aplicativo. Mas se presenciar um caso de violência, não pense duas vezes. Denuncie.
Doutora Irina, a versão mais moderna desse aplicativo não apenas passa informações sobre telefones e locais de atendimento, mas permite que a denúncia seja feita diretamente por esse mecanismo. É importante esse uso da tecnologia facilitar cada vez mais, até para que as pessoas que pensam em denunciar não desistam por algum motivo? A gente, em determinados horários, tem um volume de ligações muito alto e muitas das vezes o tempo de espera acaba sendo grande, né? E, obviamente, que numa situação de emergência, às vezes você ter outras formas de denunciar, isso facilita. Então, nós, junto com a Unicef, desenvolvemos uma possibilidade de denunciar pelo Disque 100 via aplicativo. Ao terminar a denúncia já cai dentro do sistema e os nossos analistas recebem a denúncia, fazem a análise, verificam quais são as violações e encaminham para a rede responsável. Agora, doutor Luiz Carlos, a gente viu aí que crianças e adolescentes são as principais vítimas. Esse tipo de denúncia, ele tem prioridade no tratamento dado? Deveria ter. A partir do momento que a polícia toma conhecimento de crimes envolvendo criança, eu entendo que deveria ter realmente essa prioridade. Mas não é o que a gente vê nas nossas delegacias de polícia. Então segue o mesmo caminho das outras denúncias? Segue o mesmo caminho, a não ser quando o Ministério Público ele resolve dar uma atenção maior e uma celeridade maior nesses casos. Em algum caso, doutora Irina, essa criança ou adolescente pode ser tirado do convívio familiar enquanto duram as investigações? Pode. Se o Conselho Tutelar entende que aquela criança está num ambiente de violações e que não há condições da garantia dos seus direitos e, consequentemente, da convivência familiar, naquele momento, ela pode indicar uma medida de proteção ao Ministério Público, que representa isso ao Tribunal de Justiça e, consequentemente, o afastamento que pode ser temporário e, com o tempo, ser até definitivo. Mas o Estatuto da Criança e Adolescente, ele estabelece que a convivência familiar ela é prioridade. Então, toda a rede trabalha no sentido de restabelecer essa convivência familiar à medida que tanto a criança quanto os seus pais passam por um acompanhamento, e nós fazemos questão de que todas as medidas protetivas sejam esgotadas para garantir àquela criança o direito à sua família, o direito à convivência familiar. Vamos conferir mais uma pergunta feita nas ruas. A denúncia ela tem tempo para ser feita e se eu não fizer ela dentro desse tempo, ela perde a validade? Doutora Irina, o que dizer para o Bruno? Sim, o Código Penal estabelece para alguns, para a maioria dos crimes, o seu tempo da denúncia, passado o tempo, infelizmente não é possível. Mas nós recebemos a denúncia a qualquer tempo, independente se o crime foi prescrito ou não, E a gente sempre usa alguns exemplos que é do abuso sexual, muitas vezes a mulher, depois de muitos anos, quando já a mulher denuncia que foi abusada sexualmente quando criança, E obviamente não é mais possível punir o agressor, mas é possível, por exemplo, aplicar medidas de proteção, de acompanhamento psicológico, de fortalecimento da estima, entre tantas outras medidas de proteção possíveis para que aquela mulher possa romper com aquele ciclo de violência que viveu na infância, que viveu na adolescência e que ainda tem aquela cicatriz que machuca, que dói toda vez que entre em contato com o tema. Então, independente se o crime prescreveu ou não, para nós da ouvidoria, a violação pode ser denunciada a qualquer tempo e nós vamos sempre buscar na rede um suporte, um apoio para aquela pessoa. E nas delegacias, doutor Luiz Carlos, isso também influencia? Influencia. Complementando, os crimes que envolvem criança, a contagem inicial do prazo prescricional só começa a partir da criança ter atingido a maioridade. Então, a partir do momento que ela completa 18 anos, é que vai começar a contagem do prazo prescricional. Então, qualquer denúncia que envolva criança tem que ser feita, porque independente da idade da criança, o prazo prescricional só vai começar a contar a partir dos 18 anos. Então, há necessidade que se faça essas denúncias chegarem até a polícia, para que esse crime possa realmente ser investigado. E vamos conferir a última pergunta feita nas ruas. A pessoa que faz uma denúncia pode ser chamada para depor na delegacia? Doutor Luiz Carlos, qual é o procedimento normal? Nós precisamos diferenciar aquela denúncia feita com a identificação da pessoa, a pessoa não faz questão de se manter no anonimato, e temos aquelas notícias, crimes que são levadas até a delegacia, que a pessoa faz questão de permanecer no anonimato. Se ela faz questão de permanecer no anonimato, não há o porquê da polícia tirar esse anonimato dela, Até mesmo porque
envolve questões de segurança e a pessoa ela prefere ficar no anonimato. Então, eu acredito que nesse momento que ela faz questão de continuar no anonimato, não há o porquê da autoridade policial colher depoimento dela. E você, acha que é importante comunicar a suspeita de um crime? Você informaria as autoridades? A nossa equipe foi às ruas para conferir as opiniões. É importante para fazer justiça, né? Então, seria muita hipocrisia falar que não, se a gente quer um país melhor. Então, eu denunciaria sim, inclusive já denunciei. E acho que é assim que a gente consegue fazer algo melhor para o país e até para a população mesmo e ser solidária. A gente acaba ficando com medo, mas a denúncia é importante para, mesmo nas estatísticas, né? Se você não denuncia, então é como se aquele crime não tivesse acontecido. Melhor denunciar para que a justiça possa ter a resposta, possa pagar aquilo sobre você, que você está sofrendo. Quando a gente vê acontecendo esses crimes, a gente é cúmplice também. Então, se a gente ficar calado, a gente está ajudando o lado do opressor. Então, é importante a gente denunciar para ajudar a vítima. Doutora Irina, a população tem essa consciência da importância de não se calar? A grande parte dos denunciantes não são as vítimas, né? Apesar da denúncia ser anônima, a gente percebe, né? Pelas informações que são repassadas, pelo conhecimento do perfil da vítima. Obviamente que se fosse a vítima, ela saberia dizer a sua faixa etária, a sua raça, cor, né, a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero. E quando esses elementos não são trazidos à tona na denúncia, né, são classificados como não informados, é porque o denunciante, mesmo quando anônimo, como eu disse, não conhece a vítima. Então, é alguém que se preocupou com a situação de uma vítima. E aí, pela nossa experiência, com a rede, tem algo que é muito importante, porque como o foco da denúncia conosco é a vítima, as delegacias cada vez mais têm se preocupado com isso. Então, quando recebemos as respostas, a gente vê que os investigadores, o delegado, ele foi em busca da vítima, né, e em busca da vítima produzir provas a partir daquilo que ela conta e que, de certa forma, corroborava com aquilo descrito na denúncia. Isso é muito importante, porque também começa a reforçar um histórico que não é muito comum, né, no direito penal, de proteção e não somente de responsabilização. Isso acaba ajudando no processo como um todo, né, doutor Luiz Carlos? Vai ser atrás da vítima para se punir o agressor também, né? Sim, com certeza. A vítima é primordial nesse momento. Então, a polícia tem que ir atrás dela, tem que colher o maior número de informações e de provas possíveis para que chegue ao agressor com uma quantidade de provas que o leve a uma condenação posteriormente. Agora, até que ponto uma pessoa que sabe de um crime ou de uma violação de direitos e não faz essa comunicação pode ser responsabilizada? A partir do momento que ela toma conhecimento do cometimento de um crime, até como cidadão se faz necessário que ela informe as autoridades policiais. O nosso ordenamento jurídico prevê algumas responsabilidades para essas pessoas que não comunicam, que têm o conhecimento do crime, mas que não levam até as autoridades competentes. Quer dizer que essa pessoa pode ser punida de alguma forma, então? Pode. Bom, para encerrar, gostaria de saber de vocês o que fazer para incentivar ainda mais que as pessoas denunciem e não se calem perante um crime ou uma violação de direitos. Doutora Irina. Da nossa parte, nós continuamos insistindo, né, que a população use o Disque 100, que hoje pode ser feito pelo telefone, discando 100, a qualquer horário, a qualquer dia, de forma gratuita, de qualquer tipo de telefone. Além disso, nós temos o nosso Clique 100, que é o Disque 100 na internet, que pode ser acessado pelo humanizaredes.gov.br, podem ser feitas as denúncias por lá ou pelo aplicativo Proteja Brasil. É importante as pessoas terem essa consciência de que elas fazendo aquilo ali, elas estão mudando uma vida também? Com certeza, elas estão mudando a história da vida das pessoas, que, como diz a nossa campanha, é possível vencer, é possível ser forte, é possível voltar a sorrir. E para o senhor, doutor Luiz Carlos, qual a importância dessa denúncia? O que pode ser feito para incentivar ainda mais? Eu acho que o que precisa mais ser feito para incentivar a população a comunicar esses crimes é exatamente a divulgação desses canais, desses meios de denúncia, né? E o mais importante ainda, informar a população de que ela pode fazer as denúncias, as informações, prestar as informações e que ela vai continuar no anonimato. É muito importante ela ter essa segurança do seu anonimato, né? Eu acho que isso é mais importante. Bom, o artigo 5º de hoje está chegando ao final.
Doutor Luiz Carlos, doutor Irina, eu agradeço muito a presença de vocês aqui na TV Justiça. Eu agradeço também a sua companhia. Participe enviando a sua sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. E para rever os nossos programas, é só acessar tvjustiça.jus.br. Até o nosso próximo encontro.